Olá, segunda-feira, 3 de setembro, está no ar o Alba Notícias ao vivo. Confira os destaques desta edição. Tonho Matéria é homenageado com a Comenda 2 de julho aqui na Alba. E ex-ministra Eleonora Menicucci recebe título de cidadã baiana. Meningite. Saiba como anda o controle da doença no estado após a morte de uma criança de 5 anos. Laboratório Tecnológico Público é inaugurado em Pernambués. E por falar em acesso à tecnologia, a rede SAC de Salvador oferece Wi-Fi gratuito nos postos de atendimento. E ainda, veja como foram os times baianos nos jogos do fim de semana pelo Brasileirão. As notícias do esporte com o comentarista Eliseu Godoy. Boa tarde, tudo bem? Agora 2 horas em ponto. A ex-ministra da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci de Oliveira, é a mais nova cidadã baiana. O título foi proposto pela deputada estadual Maria del Carmen. A recepção na Alba para a chegada da ex-ministra foi ao som dos tambores tocados por mulheres. Eleonora Menicucci de Oliveira, ex-ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, é graduada em Ciências Sociais, mestre em Sociologia e tem pós-doutorado em Saúde e Trabalho das Mulheres. Dedicada ao feminismo, ela teve importantes serviços prestados às mulheres baianas. Por isso, recebeu na Assembleia Legislativa da Bahia o título de cidadã baiana. Eu me sinto orgulhosa do ponto de vista de ter recebido esse título como mulher e um reconhecimento pelo que eu fiz pelas mulheres quando era ministra e pela minha própria luta, mas sobretudo pelo carinho. Eleonora foi militante política contrária ao regime militar do Brasil. Participou da luta armada e em 1971 foi presa juntamente com a ex-presidente Dilma Rousseff no estado de Minas Gerais. O título de cidadã baiana a Eleonora foi concedido pela deputada estadual Maria del Carmen. Eleonora é uma figura pública extremamente importante como referência para nós as mulheres, sua luta, seu trabalho, sua história. A Eleonora merece por demais essa homenagem de nós todas as mulheres brasileiras e as mulheres baianas que a convidaram através do nosso mandato para que ela tivesse essa homenagem e se transformasse a partir de agora em cidadã baiana. Quem também participou da homenagem foi a prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho. Eu que tive a oportunidade de compartilhar com ela de muitas lutas e de vê-la à frente de todos os embates que tivemos na defesa dos direitos das mulheres, na luta pela concretização da Lei Maria da Penha, da Lei contra o Feminicídio e de todas as conquistas que obtivemos ao longo dessa história em defesa dos direitos da mulher. Portanto, é um prazer enorme tê-la entre nós, mulheres baianas. Primeiro artista a colocar a capoeira em shows musicais, o mestre de capoeira, compositor, publicitário e produtor cultural, Antônio Carlos Gomes da Conceição, popularmente conhecido como Tonho Matéria, foi homenageado com a Comenda 2 de julho aqui na Alba. A cultura, a arte e a música foram destaques durante a sessão especial. A iniciativa da homenagem foi do deputado estadual Bira Coroa. A energia contagiante do homenageado transformou o auditório Jorge Calmon numa verdadeira festa. O som do berimbau e a dança do cortejo afro completaram a atmosfera da mais pura baianidade. Antônio Carlos Gomes Conceição, ou simplesmente Tonho Matéria, recebeu a Comenda 2 de julho, a mais alta honraria do Poder Legislativo baiano, por seu trabalho como artista e ativista social. O deputado Bira Coroa, presidente da Comissão Especial de Promoção da Igualdade, foi o autor da proposta. O espaço de Tonho Matéria, sem dúvida nenhuma, é um espaço em destaque, né? Pelo seu perfil, né, de militante de causas populares, sociais, né? Um menino que cresceu
não é, dentro da sua concepção, não é, de origem, que muito cedo, não é, na capoeira e, consequentemente, na música, conseguiu traduzir, não é, para a Bahia, para o Brasil e para o mundo, não é, a nossa identidade cultural. E como era de se esperar, o evento reuniu autoridades, mestres de capoeira, amigos, familiares e alunos do multifacetado Tonho Matéria. E ele, dentre outras habilidades de mestre de capoeira, ele contribuiu muito com o movimento dos blocos afros nas décadas de 70, 80 e 90, compondo composições inesquecíveis para o nosso carnaval, para o cancioneiro popular da Bahia. A homenagem tem que ser assim, em vida. Então, parabéns pela iniciativa de estar lembrando desse baluarte da capoeira, da música da Bahia, um dos primeiros mestres de capoeira, cantor, a levar a capoeira para o palco. Tonho Matéria nasceu em 12 de maio de 1964, aqui em Salvador, no bairro do Palmeiro. Começou a trabalhar aos 8 anos com a mãe, vendendo acarajé. Aos 12, tornou-se capoeirista. Graduado em contabilidade, é casado e pai de 2 filhos. Hoje é um dos mais respeitados artistas da Bahia e do Brasil. Definitivamente, só estou falando aqui da figura que todo mundo conhece um pouco distante. Eu estou falando de alguém que eu conheço de forma mais próxima, né? Tive a oportunidade de estar juntos, de trabalhar com ele. E ele é uma figura queridíssima por todo mundo. Tonho é referência para mim e é uma pessoa que eu me inspiro também. Nada mais justo, tá, do que a homenagem, tá, em vida de um grande expoente da cultura popular, como Tonho Matéria, que está na música, está levando para o mundo, como também como referência civilizatória, tá, do povo afro, do povo negro, soteropolitano, principalmente de bairro de periferia. E eu sempre ouvi a minha mãe me dizer que eu teria que seguir os passos dele. E hoje sou representante, né, empresário dentro do setor musical e me sinto assim bastante privilegiado por ter um pai como ele, mestre de capoeira e cantor e compositor. Além da reconhecida carreira artística com mais de 600 canções gravadas por grandes intérpretes da música popular, Tonho Matéria está à frente da Associação Cultural de Capoeira Mangangá, projeto social que atende mais de 400 crianças, adolescentes e adultos em diversos bairros de Salvador e também fora do Brasil. Eu tenho hoje 6 meses fora da rua, com 20 anos de idade, que ele me tirou das ruas, me ensinou o caminho do sucesso, me ensinou quem eu devo ser hoje na sociedade, o jovem negro que lutou e venceu, e sou eu. Esse momento agora eu estou grato, quero agradecer a Deus e agradecer também ao nosso deputado Bira Coroa pela acessibilidade e por nos enxergar, porque muitas vezes nós somos invisíveis dentro da nossa cidade. E o nosso deputado ele consegue entender isso. Então, gratidão é a palavra. Justíssima homenagem, parabéns, Tonho Matéria. No próximo bloco, Wi-Fi gratuito nos postos do Saque de Salvador e as notícias do esporte com Eliseu Godoy. Veja como foi a participação dos times baianos no final de semana pelo Brasileirão. Agora 2h08. Não saia daí, o Alba Notícias volta já. Solidária, parceira, carinhosa, humana, alegre. A Bahia é assim. A Assembleia Legislativa também. Esse momento de transformação da ALBA é simbolizado pela Assembleia de Carinho, atitude que une todos no apoio a instituições sociais, porque cuidar das pessoas é o nosso maior projeto. Assembleia Legislativa da Bahia. Novo tempo, novas atitudes. Quanto você teve que lutar
para sobreviver. Cheguei no ponto de catar lixo para me dar para meus filhos, porque se eu comesse, eles dois iam ficar sem comer. Se eu comesse aquele lixo que eu catasse, eles dois iam ficar sem comer. Então eu preferia ficar com fome e dava para eles comer. Quer saber como você ajudou a mudar essa história? Acesse lbv.org/histórias. Quem precisa de um serviço da rede SAC agora conta com sinal de Wi-Fi gratuito enquanto aguarda o atendimento. A iniciativa é resultado de uma parceria da Companhia de Processamento de Dados do Estado, a Prodeb, com a Secretaria da Administração, SAEB. Confira. Quem precisa de um serviço da rede SAC agora conta com Wi-Fi gratuito enquanto aguarda o atendimento. O acesso é simples e rápido. Basta preencher um cadastro para se conectar a sites, redes sociais e documentos online. É mais um serviço para a população que não tem tanto acesso à internet, paga, aí consegue facilitar a coleta de verificação de documentos, tudo que é necessário para fazer o atendimento mais adequado aqui no SAC. É muito importante. A gente tem um acesso com facilidade para pesquisar, para consultar, até para fazer o próprio agendamento. A iniciativa da Prodeb leva o sinal de Wi-Fi gratuito para todos os postos SAC de Salvador. O objetivo é estender a ação também ao interior do estado. Nós estamos montando esse planejamento até chegar ao interior e todos os postos estarem com SAC Wi-Fi. Segunda-feira é dia de falar de futebol. Chegou a hora do Momento do Esporte. Oi, Eliseu, boa tarde. Tudo bem, Luana? Tudo jóia. Como é que estão as coisas aí? Tudo ótimo. E o Bahia e o Vitória foram bem? Olha, mais ou menos, né? Vitória foi, o Bahia perdeu. Um abraço a todos, uma boa tarde. O Campeonato Brasileiro, na verdade, é um perde-ganha. Tem algumas equipes melhores que ficam mais na crista da onda. E equipes intermediárias, que no caso é o Bahia e Vitória, ganha uma, perde outra. Quer dizer, o torcedor já começa a acostumar. Quando ganha duas partidas, que foi o caso do Vitória, já é uma novidade. Sim. Né? O Vitória com o Carpegiani conseguiu ganhar duas partidas e sábado à tarde, lá no Barradão, ganhou do América 1-0, o gol do Léo Ceará. Vamos lá. Vamos ver, então, Vamos aqui. ver. Aí, no segundo tempo, ele bateu bem de fora da área. Esse garoto aí começa a aparecer bem no Vitória. Ele foi da divisão de base do Vitória, depois o Vitória liberou, foi emprestado e voltou agora, e o Carpegiani não colocou para jogar, e ele vem muito bem. Fez no penúltimo jogo, antes do jogo do América, ele fez o gol também, de 1-0, quando o Vitória ganhou, e ontem ele fez mais um gol, ou seja, ele caiu na graça da torcida, né? Porque o centroavante, ele precisa fazer gol. O centroavante, a posição dele, na verdade, é fazer gol. Com esse resultado, o Vitória foi a 25 pontos, dá uma respirada no Campeonato Brasileiro, mas tem muita coisa ainda pela frente, né? Porque as equipes, para se livrarem da Série B do Campeonato Brasileiro, tem que fazer 45 pontos. Bahia e Vitória tem 25. Ainda faltam 15, faltam 20 pontos, ou seja, quase 7 vitórias. Né? Que tem que fazer coisa, ainda, né? Muita coisa ainda que vem por aí, para que o Vitória realmente possa se livrar de uma vez por todas dessa zona maldita, que é a zona do rebaixamento. Então, são partidas que virão por aí, partidas difíceis, como todas são, e no segundo turno geralmente são mais difíceis. E o Bahia foi ao Paraná, pegar o Atlético do Paraná, e não se deu bem, não. Perdeu 2-0. Vamos lá os gols. Vamos lá. Aí o primeiro gol, muito bem feito. Esse jogador que vem aparecendo muito bem no Atlético. É o segundo gol, já o centroavante que entrou no lugar no segundo tempo. E o Atlético, que eu falei aqui na quinta-feira, você lembra que eu falei do piso sintético? Do grama sintética. Muito rápido. Você vê que o time do Atlético está familiarizado, porque joga lá sempre. Então, são 5 ou 6 partidas que o Atlético não perde dentro de casa. Exatamente em função, não do time que vem jogando bem. Mas do hábito. Eles têm um jogador muito bom, o Pablo, que fez, inclusive, o primeiro gol. É um jogador que tem um futuro muito grande no futebol brasileiro e, quem sabe, também no futebol internacional. Então, como a bola é muito rápida, os times que jogam lá têm dificuldades. Né? O São Paulo, mudando agora, o São Paulo continua na liderança do Campeonato Brasileiro, empatou com o Fluminense 1-1. E a grande zebra da rodada foi o Flamengo. Perdeu em casa para o Ceará nos acréscimos. Vamos ver o gol lá no Maracanã. Maracanã lotado ontem lá no Rio de Janeiro. Esse gol no finalzinho, viu, Luana? Uma falha também do goleiro. E ninguém esperava esse resultado. Quem apostou no Ceará foi uma tremenda zebra no Campeonato Brasileiro. O Flamengo, 60 mil pessoas,
Jogando em casa, e o jogo então... foi 11 horas da manhã, um calor muito grande também, e o Flamengo se afasta um pouco das lideranças lá do time de cima. O Grêmio começa a aparecer bem, o Palmeiras também, que ganhou da Chapecoense, enfim. São aquelas equipes que têm um orçamento maior, gasto mais, né, e tem um elenco muito maior que tem muita reposição. Então o Bahia volta a jogar agora na próxima quarta-feira com o Sport, aqui em Salvador. O Sport também que está ali na zona do rebaixamento. Então o jogo de 6 pontos é o adversário direto. Quarta-feira, o jogo às 19 horas e 30 minutos no estado da Fonte Nova. Próximo jogo do Vitória, Eliseu? É contra o Fluminense. Fluminense. Em casa? No Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro. Então, vamos esperar que... A gente sempre espera o melhor, né? Claro. Nunca acontece, às vezes, o melhor. E quinta-feira a gente vai ter novidades aqui, é claro. Muito obrigada, Eliseu. Um abraço, Luana. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora é obrigatório. Pais terão que apresentar a carteira de vacinação em escolas baianas. A portaria foi publicada na última quinta-feira. E quem conta mais detalhes pra gente é a repórter Juliana Neves, direto da redação. É com você, Juliana. Pois é, Luana. Uma portaria estadual obriga a apresentação da carteira de vacinação de crianças e adolescentes até 18 anos em todas as creches e escolas da rede pública ou particular do estado que ofereçam educação infantil, ensino fundamental e médio. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a medida que foi assinada pelos secretários estaduais da Saúde e da Educação deve-se ao atual cenário epidemiológico nacional, que apresenta risco de reintrodução de doenças imunopreveníveis já eliminadas das Américas, como a poliomielite e a necessidade de conter a circulação do vírus do sarampo, reintroduzido recentemente no país. No caso de não apresentar o documento ou colocar em dia num prazo de 30 dias as vacinas que estão faltando na carteira de vacinação, o Conselho Tutelar deverá ser acionado pela unidade escolar, conforme determina a portaria. Voltamos ao estúdio. É com você, Luana. Obrigada, Juliana. E por falar em vacinação, a Bahia é um dos 12 estados que registram índices abaixo da média nacional da cobertura vacinal contra a poliomielite e o sarampo. Dados divulgados na última quinta-feira pelo Ministério da Saúde apontam que cerca de 76% das crianças com idade entre 1 ano e menores de 5 foram imunizadas na campanha que terminou no último sábado. Se você não conseguiu levar o seu filho nesse período, preste atenção. A campanha foi prorrogada até o próximo dia 14. Conforme a CESAB, até agora, o estado está com 84,54% de cobertura vacinal. A meta era imunizar 95% do público-alvo. No próximo bloco, alerta para meningite que continua na Bahia. E laboratório tecnológico é inaugurado em Pernambués. Agora 2 horas e 17 minutos. Não saia daí. O Alba Notícias está ao vivo e volta já já. O mundo mudou. As necessidades mudaram. Partido agora é o usuário. Atendimento é online. Reunião pode ser via chat. Autos estão no browser. Formulários são eletrônicos. Papéis serão eliminados. Benefícios para você e para a sociedade. Tudo mais rápido, mais seguro e mais prático. Como a justiça deve ser. PJE na Justiça Eleitoral. A Bahia continua em alerta quando o assunto é meningite. O caso mais recente de óbito foi de uma menina de apenas 5 anos de idade que morava em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. A repórter Juliana Neves conversou com o coordenador de imunização do estado para saber como anda o controle da doença. Confira.
Uma menina de 5 anos faleceu aqui em Salvador após dar entrada em uma clínica particular no bairro de Itapuã no último dia 24 de agosto. A suspeita é que ela faleceu vítima de meningite. Eu estou aqui com o coordenador do Programa Estadual de Imunização, Ramon Saavedra, que vai explicar um pouco para a gente sobre essa doença. Então, Ramon, foi confirmado que ela faleceu de meningite e corre risco de ter um novo surto dessa doença aqui no estado? Sim, desde que esse caso foi notificado para o Serviço de Saúde, deu-se início a um processo de investigação e que foi concluído com o resultado laboratorial confirmatório para a meningite do tipo C, que é uma meningite que o Serviço de Saúde Pública se preocupa muito, dado o potencial de letalidade dessa bactéria. Este ano nós já tivemos 35 óbitos de meningite bacteriana de uma maneira geral, 6 dessas justamente da Neisseria meningitide C, e que é um tipo de bactéria que existe uma vacina, né, um mecanismo de prevenção extremamente eficaz, disponível no Serviço Público de Saúde. Então é extremamente importante que os pais e os responsáveis levem suas crianças para manter a caderneta de vacinação atualizada, porque é a única forma de garantia de que a criança não vai adoecer dessa doença e correr o risco de ir a óbito, como foi o caso, infelizmente, dessa criança. E quais as diferenças da meningite bacteriana e a meningite viral? Importantíssimo esclarecer que a meningite, o nome dá a ideia de que é a inflamação das meninges, que é uma membrana que cobre o cérebro e a medula, pode acontecer por vários motivos. Então é importante diferenciarmos isso, porque às vezes a pessoa pensa, não, já tomei a vacina, não vou ter meningite. Pode ter uma outra meningite, uma meningite viral, que é bem mais atenuada, bem mais fraca, ou uma meningite fúngica, até traumática. Mas a nossa preocupação, do ponto de vista da saúde pública, é a meningite bacteriana. E para ela, volto a dizer, existe a vacina. E quais os sintomas da doença? De um modo geral, se manifesta com febre, com enjoos, com náuseas, né, com vômito, rigidez na nuca. A criança fica com dificuldade de encostar o queixo nessa parte aqui do peito, porque dói muito. São alguns sinais que os pais precisam ficar atentos em se manifestando e imediatamente levar o indivíduo para a unidade de saúde. E como anda o controle da doença aqui no estado? A vigilância das meningites na Bahia é feita sob 2 vertentes. Uma, monitorar os casos suspeitos, capacitando as equipes de saúde para que fiquem sensibilizados para suspeitar oportunamente. É uma doença de notificação imediata. Significa que um profissional de saúde que encontre um paciente com esses sintomas, independente da confirmação, deve notificar, porque uma série de medidas devem ser tomadas para tentar fazer com que outras pessoas não adoeçam da mesma doença. E a outra questão, além da vigilância da doença, é a vacina. Manter coberturas vacinais apropriadas. Ok, Ramon, muito obrigada. Juliana Neves para o Alba Notícias. Crianças e adolescentes que moram no bairro de Pernambués, aqui em Salvador, terão a oportunidade de ampliar os conhecimentos após a inauguração de um laboratório tecnológico público. A iniciativa, que visa fomentar a inclusão social e econômica dos jovens da comunidade, é uma parceria entre o Estado e o Instituto Campus Party. Veja na reportagem. O Centro Social Urbano de Pernambués agora conta com um espaço voltado para que jovens desenvolvam as suas potencialidades dentro do universo da inovação. Resultado de uma parceria com a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, foi inaugurado o Laboratório Tecnológico de Acesso Público do Instituto Campus Party, o Include. É poder levar a oportunidade às crianças, garotos e garotas de 10 a 18 anos de as periferias da cidade ou os bairros que estão com um certo degrado, poder levar a oportunidade de colocar a mão em uma impressora 3D, na realidade virtual, na robótica, em drones, para que eles aprendam a utilizar a tecnologia como meio de vida. Um pequeno espaço com potencial para gerar grandes transformações. Diversos dispositivos tecnológicos, computadores, óculos de realidade virtual, drones, protótipos, impressora 3D e material didático. O critério para uma criança se inscrever é ser da comunidade, ser local, estar vizinho ao espaço, e os coordenadores vão selecionar aqueles que tiverem mais aptidão, que tiverem com mais vontade, mais do que aptidão, mas com mais vontade de aprender esse novo mundo. O Include, ele tem essa oportunidade de promover esse serviço
né, dando a oportunidade de conhecer, de trabalhar as suas habilidades desde criança. O local também vai funcionar como um ponto de coleta de lixo eletrônico. O Laboratório Tecnológico de Acesso Público do Instituto Campus Party fica na Rua Tomás Gonzaga, número 150. E nós não poderíamos encerrar o jornal sem lamentar o incêndio de grandes proporções que atingiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro neste domingo. Fundado por Dom João VI em 1818, o Museu Nacional é a mais antiga instituição científica do país e abrigava um acervo de mais de 20 milhões de itens, entre eles fósseis, múmias, registros históricos e obras de arte que foram consumidos pelo fogo. O meteorito Benguet foi uma das poucas peças de todo o acervo do museu que resistiu às chamas. A pedra, que pesa 5,6 toneladas, foi achada em 1784, perto de um riacho aqui no interior da Bahia. E por ser de ferro maciço, ela pode suportar altas temperaturas. E estas foram as notícias do Legislativo Baiano. Você pode rever as matérias e acompanhar a nossa programação nas redes sociais e no site alba.ba.gov.br. Para rever o jornal na TV, fique sempre ligado na reprise do Alba Notícias, às 7h30 da noite. Amanhã nós voltamos ao vivo às 2 da tarde. Eu espero você. Até lá. Tchau, tchau.